Olá para você que me acompanha aqui no canal do meu tio Oscar. Seja bem-vindo a mais uma análise e dessa vez um filme que não está indicado na categoria de melhor filme e que vai receber as atenções nesse formato um pouquinho mais curto, esses vídeos um pouquinho mais simplificados. Inclusive eu queria que vocês deixassem a opinião aí de vocês nos comentários aqui embaixo para dizer: esses formatos valem a pena? É legal se aprofundar um pouquinho mais nesse tipo de vídeo, um pouquinho mais curtinho, dos filmes que não estão indicados na categoria de melhor filme? Dependendo aí da receptividade de vocês, eu posso estender isso para os filmes que a gente vai analisar ao longo do ano das edições passadas do Oscar. Então aquele filme que não foi indicado para melhor filme, mas é um filme importante, também vai merecer um vídeo mais ou menos nesse formato. Então deixa aqui embaixo a sua opinião sobre esse formato, beleza? Eu vou comentar aqui nesse vídeo sobre um dos filmes que estava cotado para ser indicado na categoria principal dessa temporada de premiações, mas acabou ficando de fora. A Voz Suprema do Blues, uma produção da Netflix que ganhou aí uma grande atenção por parte da empresa ali por novembro, dezembro ainda do ano passado. O título original dessa obra é Ma Rainey's Black Bottom, que é adaptado de uma peça de teatro escrita ali no início da década de 1980. O autor dessa peça foi o dramaturgo August Wilson. Ele é conhecido como o poeta teatral da América Negra. Quer dizer, ele escreveu várias peças sempre com essa temática negra bastante presente. E inclusive ele ficou reconhecido por ter criado o chamado Ciclo de Pittsburgh. Foram 10 peças que ele escreveu, cada uma centrada em um aspecto da experiência negra ao longo do século XX. E dentro desse Ciclo de Pittsburgh, ele fez uma peça para cada década do século XX. Então tem uma história que se passa ali na década de 1930, outra na década de 1970, outra na década de 1990... E as 10 décadas aí do século XX totalizam então essas 10 peças. Uma dessas peças, inclusive, tem o título de Fences, que já foi adaptada para uma versão cinematográfica lançada no ano de 2016 e que aqui no Brasil recebeu o título Um Limite Entre Nós. Pois é, e Ma Rainey's Black Bottom, que aqui no Brasil recebeu esse título de A Voz Suprema do Blues, se passa na década de 1920. É uma dessas peças do chamado Ciclo de Pittsburgh. E, de forma até irônica, é a única dessas peças que não é ambientada em Pittsburgh. Ela se passa na realidade na cidade de Chicago. A principal referência histórica desse filme está na personagem Ma Rainey. Ela é reconhecida até hoje como uma das mães do blues norte-americano. Ela foi uma das primeiras negras a cantar profissionalmente lá nos Estados Unidos e ela chegou a gravar quase 100 músicas entre os anos de 1923 e 1928. Algumas das características profissionais dela eram a voz muito marcante, a energia que ela sempre transmitia não só nas gravações como também nos shows e uma personalidade que era muito própria e muito marcante. Ela era o tipo de pessoa que não levava desaforo para casa e isso fica inclusive muito evidente nesse filme. Inclusive, ele escolhe um recorte temporal específico que é uma gravação acontecida na cidade de Chicago no ano de 1927. Só que essa gravação não acontece de uma forma tranquila, sossegada, harmoniosa, nada disso. A Ma Rainey se impõe a todo momento, ela faz diversas exigências ali durante o processo de gravação. Por exemplo, a utilização de um sobrinho dela que é gago, mas ela faz questão que ele também participe desse processo e mesmo que ele erre várias e várias vezes, ela começa tudo de novo. Em um determinado momento ali também tem uma cena onde ela exige uma garrafa de Coca-Cola para poder continuar as gravações. E isso é feito de forma intencional, porque ela está se colocando ali como alguém que jamais vai deixar que outro pise nela. Principalmente ela sendo uma mulher negra. Vale lembrar, né, pessoal, que nesse período a gente ainda tinha as leis segregacionistas nos Estados Unidos, era uma questão muito sensível, então uma das formas dela se defender era fazendo isso, era impondo essas exigências. Esse é exatamente um dos motores desse filme, essa personalidade bastante forte, bastante marcante que está ali a todo momento. Um segundo personagem que também está ali e é bastante relevante para a linha narrativa
é o Levi, um trompetista que é muito talentoso, ele sonha em ter a própria banda e está ao lado de dois colegas mais experientes. Mas a gente continua vendo essa ansiedade nesse personagem, então isso é que vai ser um importante combustível para as cenas que vão acontecer mais ali à frente. E quem comanda todo aquele ecossistema são os dois homens brancos que são os donos da gravadora ou então que estão ali fazendo a administração daquela tarde de gravação. O que dá liga a esse filme basicamente é o conflito entre esses três polos. O texto que predomina nesse trabalho é claramente relacionado ao preconceito racial, ao racismo. São essas as questões que são tocadas a todo momento, seja de forma direta ou indireta por cada um desses personagens. Isso, claro, caiu como uma luva no ano passado, já que a gente teve os protestos do Black Lives Matter, o Vidas Negras Importam, não só nos Estados Unidos, como internacionalmente. E foi um ano onde vários acontecimentos estarreceram a comunidade global, como a morte do George Floyd pela polícia de Minneapolis. Então é importante entender que não é um filme autobiográfico, não é a história de vida da Ma Rainey, não é uma tentativa de colocar ela da forma como ela era ipsis literis, né? Na realidade a gente está vendo um recorte dela, do que seria ela profissionalmente. E esse recorte serve aos propósitos de discutir a questão racial. E quem levanta grande parte dessas questões é o personagem do Levi, vivido aí pelo Chadwick Boseman. Esse inclusive foi o último filme antes da morte dele, e ele gravou já com um estágio bastante avançado de câncer. Certamente esse é o aspecto mais valioso dessa obra, é absolutamente incrível a interpretação do Boseman, até porque é uma interpretação bastante energética, né? Ele consegue transmitir aí um misto de fúria, de ira, de inconformismo até. Não à toa, ele é o grande favorito aí na categoria de melhor ator e venceu todos os principais prêmios que precederam o Oscar. Ao lado dele, a gente tem a excelente, como sempre, Viola Davis, que inclusive venceu o Oscar no ano de 2016, interpretando uma outra obra aí desse ciclo de Pittsburgh, Um Limite Entre Nós. Ela também está absolutamente impressionante, como a grande atriz que é, eu particularmente gosto muito dela. Acho que está muito bem colocada aqui nesse trabalho e na realidade eu sinto até falta de mais pontos de conflito entre a Ma Rainey e o trompetista, né? Esses, como os dois protagonistas, poderiam ter mais momentos aí de contato mesmo, de interação entre eles. Algo que não acontece tanto quanto eu esperava. E, inclusive essa é uma outra característica do filme, que é o fato de deixar os atores brilharem. O texto coloca muitas situações de monólogos, onde os atores conseguem brilhar mais. E inclusive os momentos mais marcantes de ambos os personagens são justamente quando eles estão falando sozinhos, como se eles estivessem representando para uma plateia em cima de um palco mesmo. Essa mesma característica faz com que os atores gostem mais naturalmente desse trabalho, já que eles aparecem mais, né, ficam mais evidenciados. E aí eu vejo alguns problemas também ao mesmo tempo nessa adaptação. Primeiro, me incomoda um pouquinho essa pouca variabilidade de cenários. Acaba que os personagens ficam imersos ali naquele contexto dos porões e do estúdio de gravação. A gente tem muita pouca variabilidade. A gente também não sai muito ali daquele contexto para entender qual é a da infância de cada um desses personagens, quais são os elementos que estão circundando a própria vida deles. E quando a gente tem alguma referência, ela é sempre falada. Isso não é muito construído ao longo do filme. Então, em termos de valores de produção, esse não é um filme dos que mais brilha aí, por assim dizer. Isso com certeza acabou determinando que ele ficasse de fora aí da categoria principal, algo que surpreendeu até certo ponto, já que ele vinha cotado por vários e vários analistas aí da temporada de premiações. Eu particularmente não vejo problema dele ter ficado de fora, até porque a academia conseguiu reconhecer os grandes méritos dele. A gente tem aí, por exemplo, uma indicação na categoria de melhor maquiagem, que é inclusive onde ele chega como um dos favoritos da noite também, e que está absolutamente sensacional. Se você pega aí a verdadeira Ma Rainey e o resultado dessa maquiagem em cima da Viola Davis, você vê o quanto eles foram caprichosos nesse sentido. Me agrada também os figurinos, acho que eles são muito bem cuidados. E principalmente a fotografia. O filme tem que lidar com esse confinamento aí dos personagens, buscando soluções que não deixem ele monótono demais.
Eu acho que eles conseguem em boa medida isso. O tom, no final das contas, é de uma atmosfera um pouco aflitiva, muito em função das coisas que estão sendo colocadas ali e dessa ânsia pelo personagem do Chadwick Boseman de conseguir aparecer, de conseguir subir, de conseguir sair daquele porão e aparecer também para o mundo, né? Aquele porão também é uma forma alegórica de mostrar o quanto ele quer sair da situação subjugada dele dentro daquela própria sociedade. A gente tem aí 2 indicações muito importantes nas categorias de atuação e está praticamente garantido esse Oscar aí para o Chadwick Boseman. É um filme que vale a pena assistir, é muito fácil de assistir, está no catálogo da Netflix. Tem algumas questões que limitam ele de ser ainda melhor, ainda mais brilhante, justamente pelo tamanho da produção, e ela não se propõe a ser uma produção gigantesca, com vários cenários, com uma grandiosidade. Me parece que ele tem alguns momentos aí um pouco vacilantes, principalmente em relação ao excesso de teatralização. Tem alguns momentos que ele chega a cansar um pouquinho, os monólogos chegam a ser um pouquinho longos aí. Não acho injusto ele ter ficado de fora da categoria de melhor filme, justamente pelos valores de produção, mas tá mais do que merecidas as indicações que ele teve aí nas outras categorias. Pessoal, e você gostou desse vídeo? Gostou aí das minhas considerações? E principalmente desse formato, o que você achou? Usa o espaço aqui embaixo para deixar o seu comentário e dependendo da receptividade de vocês, a gente vai estender esse formato também para todo ano. Além disso, curta, compartilhe esse material, se inscreva no canal e não deixe de ativar as notificações no sininho. A gente volta aqui no canal do meu tio Oscar com mais uma crítica no próximo vídeo. Até lá!